Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre rotacional de campos não conservativos. Especialmente essa aplicação trata sobre dinâmica de fluidos. Bem, nas aulas anteriores falamos sobre a interpretação do divergente, que está relacionado com o fluxo de um campo vetorial, atravessando, cortando uma superfície de um dado volume. E também falamos sobre o rotacional de campos conservativos. E quando falamos de rotacional de campos conservativos, a gente citou o exemplo do campo elétrico e nós mostramos que o trabalho realizado do caminho AB, é o mesmo trabalho, se você calcular ele, de A a C, de C para D e de D para B. Ou seja, o trabalho independe do caminho, para um campo do tipo elétrico, eletrostático. Então, se você colocar uma carga em cada vértice dessa figura em verde, nós mostramos que, em vez de girar, uma rodinha compás, em vez dela girar dentro desse campo eletrostático, ela vai simplesmente transladar nessa direção, tá? Ou seja, aqui para cima, se as cargas forem todas positivas e a carga no centro é um Q maiúsculo. Em outras palavras, o trabalho no circuito fechado, que no caso é esse, ele é igual a zero. E aí isso implica que o rotacional desse campo é nulo. Tá? Então, hoje nós vamos falar agora do rotacional de campos em que não são conservativos. Então, vamos lá. Então, você tem a mesma figura do rotacional de campos conservativos da aula anterior, só que agora eu vou falar do campo velocidade do escoamento de fluidos, um campo de velocidade da dinâmica de fluidos. Então, eu estou imaginando aqui a seguinte situação. Você tem, por exemplo, um recipiente, esse recipiente não tem furo nenhum, e aí se esse recipiente girar, girar aqui no sentido anti-horário, no eixo Z, que é saindo do plano do papel, nós podemos considerar que as porções desse fluido que está dentro desse recipiente, eles vão girar como um corpo rígido, vão se comportar como um corpo rígido. O que quer dizer é que cada porção do fluido vai girar com a mesma velocidade angular que o recipiente. Então, nessa configuração, você tem que a velocidade tangencial das linhas de campo, desse campo de velocidade aqui, o campo vetorial, é dada por ômega r θ chapéu, ou seja, a velocidade está na direção θ chapéu e ela cresce com o raio, esse ômega é constante, tá? Então, ela cresce com o raio, o que significa que quanto mais próximo da origem você tiver, menor será os vetores de velocidades. Eles estão circulando, eles estão na direção do θ chapéu, que são círculos concêntricos, tá? O R chapéu está apontando para fora. Aqui é o plano cartesiano x, y, o eixo z está saindo, tá? Aqui no eixo z você tem também o vetor velocidade angular também saindo na direção z. Como está sendo mostrado aqui, x, y é esse plano, z está para cima, saindo do plano do papel, e nessa direção está apontando o ômega, a velocidade angular, ou seja, é um vetor que está saindo do plano do papel. E aí, quanto mais distante você estiver da origem, maior será os vetores velocidade aqui tangencial na rotação, na dinâmica desse fluido. Perceba que essas linhas, eu só desenho na parte de baixo, mas elas são linhas que passeiam durante todo esse trajeto, tá? Então essas linhas continuam aqui em cima, essas linhas de baixo também continuam aqui. Só que para evitar muita informação na mesma imagem, eu preferi colocar somente embaixo, mas essas linhas de campo estão aqui, com essa intensidade, essa aqui. Perceba que essa seta é maior do que essa, porque isso significa dizer que a intensidade do campo velocidade aqui é maior do que aqui, que ela cresce com raio, tá? Quanto maior o raio, maior é esse campo de velocidade. E aí eu peguei uma porção em verde desse fluido, que tem uma determinada área ΔS e um certo contorno, tá? O rotacional a gente representa pelo operador nabla, produto vetorial. E aí, pessoal, você tem aqui o raio menor é D', o raio externo é R maiúsculo, você tem o contorno AC, cada vértice eu dei um ponto, eu dei
eu coloquei uma letra para cada vértice dessa figura, A, C, D e B. Aqui você tem uma inclinação θ no ponto A e o ponto C também com a mesma inclinação, e uma variação de θ de A para B ou de C para D, tá? Esse elemento de área aqui é infinitesimal, tá? Esse delta significa muito pequeno. Então, ele vai ter uma variação também infinitesimal delta-θ na mesma direção. Pois bem, então, eu já sei que o vetor velocidade ele é dado por ômega-r, ou se preferir, ele é o produto vetorial do ômega com R. R é o vetor posição, saindo daqui até o ponto onde você quer analisar. Tá? O ômega é ômega K, né? Ele aponta totalmente na direção K, e o o R vetor é R e R chapéu. Tá? A gente sabe que com essa configuração, quando não há furo no meio, né? Se você desenhar em 3D aqui essa figura, você vai ter um paraboloide de revolução, a superfície na qual o fluido vai girar aqui, vai formar durante essa rotação, o fluido vai girar uma espécie de parábola girada aí no eixo XY, né? Então o pessoal chama de paraboloide. Se tivesse um furo aqui, e nós teríamos aí um caso de um hiperboloide, tá? Então, pois bem, essas aulas também já foram mostradas anteriormente, né, no canal, como é que você chega nesses resultados. Então aqui o copo girante com velocidade ômega constante, né, o fluido se comporta como um corpo rígido. Então para determinar, para calcular esse rotacional de campos não conservativos, nós precisamos calcular a integral V escalar dl, tá? Lembrando que o rotacional está relacionado com a integral F escalar dl. Quando for meu campo elétrico, eu coloquei campo elétrico ou força elétrica. Campo elétrico ou força elétrica. Agora, como é o campo velocidade, então é velocidade aqui e velocidade aqui. Então, eu vou calcular essa integral V escalar dl, ver se ela independe ou não do caminho. Então, eu vou calcular V escalar dl para o caminho CAB. Então, CAB, então o caminho vai de A até B. Então, eu vou calcular essa integral daqui para cá, né? V escalar dl. Então, V, bem, de acordo com a minha definição, é ômega vezes o raio. Esse raio é d', então é ômega d' na direção θ chapéu, no sentido crescente aqui, né? Tangencialmente anti-horário. E o dl é o elemento infinitesimal desse caminho. Então, esse caminho é dl θ chapéu, na direção θ chapéu, tá aqui. Vou fazer o produto escalar que vai dar 1, entre θ chapéu dá 1, cosseno de 0 é 1, lembra, né? Que o produto escalar é um cosseno. Então sai o ômega d' quadrado e fica uma integral de dθ, de A até B. Então vai ser de θ até θ mais dθ. Então se esse ângulo aqui é θ, eu vou calcular essa integração em θ de A até B. Então esse ângulo é θ, daqui para cá tem mais um Δθ. Então é θ mais Δθ. Quando você simplifica aqui, então essa integral no caminho AB, né, eu chamei de IAB, ela é igual a ômega d'. Quando eu faço subtração vai dar o próprio Δθ, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa para o caminho agora AC. Então eu calculei essa integral, o próximo passo agora é saber se eu percorrer esse caminho, se a integral vai dar ou não o mesmo resultado. Então eu vou calcular a integral de A até C. Quando você faz isso, essa integral vai dar zero. Por quê? Porque o caminho percorrido é perpendicular ao campo aqui. O campo está na direção θ e o caminho está na direção R chapéu. Então, cosseno de 90 vai dar zero, né? Aqui nesse produto escalar. Então, já dá zero. A mesma coisa vai ser para o caminho DB. O caminho DB aqui, ó, ele vai dar nulo a mesma razão que o caminho AC. São perpendiculares o caminho escolhido com o campo, a direção do campo velocidade, tá? Então vai dar nulo o caminho DB. Então o único caminho que não vai dar nulo é o AB, que já foi calculado, e o CD. O CD vai ser idêntico ao AB, porém o raio é diferente. Aqui é D' e daqui para cá o raio é R, maiúsculo. Então quando você fizer a conta, o resultado vai dar o mesmo, porém em vez de D' você vai ter R maiúsculo. E aí já fica explícito, né, que a integral de A para B é diferente da integral de A para C, de C para D e de D para B. Esses dois termos são zero, mas esse termo aqui ele difere desse em que variável? Então tem ômega, tem Δθ, tem Δθ. Só que o raio é d' quadrado
e o outro é R maiúsculo ao quadrado. D' é esse raio menor e o R maiúsculo é o raio maior. Então, são raios distintos. Mesmo infinitesimal, mas são raios distintos. Então, o que você pode mostrar, nós mostramos aqui que a integral V escalar dl nesse caminho é diferente desse. Tá? São duas integrais distintas. Tá? Uma dá esse resultado e a outra esse. Então, são valores totalmente diferentes. Então, significa dizer que a circulação depende do caminho escolhido. Logo, o campo velocidade é não conservativo. Tá? Então, o campo velocidade é não conservativo. Você essa integral ela não depende somente dos pontos de partida e de chegada. Tá? Então, essa integral vai depender do caminho que você vai escolher. Então, isso vale para rotacionar de campos não conservativos. Para campos conservativos, como foi mostrado, essa integral é a mesma e a circulação independe do caminho. Mas aqui ela vai depender do caminho e as integrais em cada caminho escolhido vai ser diferente uma da outra. E aí, pessoal, né, como sabemos que o rotacional é dado por essa integral, perdão, por esse resultado, né, o limite quando a variação da ΔS tende a zero dessa integral de caminho fechada dividido por ΔS, o limite quando ΔS tende a zero, e esse rotacional, o produto escalar com o vetor normal. O vetor normal é o que está saindo, está na direção Z, tá? Ele está saindo da superfície aqui perpendicularmente a ela, ele está totalmente na direção Z aqui. Então, na física, pessoal, que tipo de situações nós temos onde o rotacional é não conservativo? Então, por exemplo, a lei de Ampère, né? E aqui a conservação da vorticidade no fluidos, né? Em fluidos que diz que o ROT de V é igual a ômega, né? Ou 2 ômega zero, ou dobro da velocidade angular, né? Que eu chamei de ômega maiúsculo. E aqui o rotacional de B é μ0J. μ0 é a permeabilidade magnética do meio do vácuo e J é a densidade de corrente dessa corrente. Né? Então, são campos rotacionais, logo eles são não conservativos. Né? O ROT de B, o ROT de V dão diferente de zero. Tá? Diferente dos casos da eletrostática, que o ROT de E é zero, e no campo gravitacional, né? O campo newtoniano, né? O ROT de G é zero e o ROT de E é zero. Isso são campos conservativos. Já campos não conservativos, que é o que nós estamos falando, exemplo é o campo de velocidade, de dinâmica de fluidos e o campo magnético. Como obter o rotacional? Bem, então eu calculo a integral fechada V escalar dl, ou seja, a integral nesse caminho todinho que eu escolhi. Essas duas integrais aqui são zero, S e S dão diferente de zero. Então, está aqui, essa dá esse resultado e essa dá esse aqui. Então, nós calculamos a integral, veja, a integral fechada ela vai sair de A, por exemplo, né? Aqui nós temos de A para C, de C para D, de D para B e de B para A. Então, de B para A, nós calculamos de A para B, que deu esse resultado aqui, ó. Então, de A para B. Então, de B para A é a mesma, só que muda o sentido. Então, vai ter um sinal de menos aqui. Pois bem, olha, é o mesmo. Você vai agrupar os dois termos, os outros dois são zero. Aí você conclui que esse resultado aqui vai dar... esse resultado aqui, né, deu a integral fechada de V escalar dl. Agora, eu vou precisar, além disso, eu vou precisar do ΔS, do elemento infinitesimal de área dessa área em verde aqui escolhida. Essa área em verde, pessoal, é um setor circular. A área é Δθ sobre 2 vezes a diferença, né, entre R quadrado, esse raio maior, e esse aqui. Tá? Então, se você substituir esses dois resultados aqui na definição aqui de rotacional, então nós temos que o ROT, a integral fechada, vai dar aqui, olha, se você multiplicar por 2 em cima, 2 embaixo, substituir esse resultado aqui, esse resultado vai dar 2 ômega ΔS. Dividido esse resultado por ΔS, cancela, vai dar 2 ômega. Então, esse resultado aqui, no limite, quando ΔS tende a zero, não tem ΔS, vai dar o mesmo resultado. Essa definição aqui é exatamente o que está do lado esquerdo dessa igualdade. Então, você repete. Então, aqui você vai ter o seguinte, né? Aqui você tem que o rotacional de V, ele vai ser 2 ômega na direção do ômega, que é o K-chapéu, ou seja, o ômega vetor.
Então a vorticidade, esse resultado aqui é a vorticidade. O rotacional de V é diferente de zero, ele é igual a um ômega maiúsculo, que é 2 vezes ômega, né? Que é a velocidade angular de rotação do teu fluido no teu recipiente, tá? Girante. E aí, o ROT de V é igual a ômega maiúsculo, a gente chama esse resultado é muito importante na dinâmica de fluido. Quando você estuda a dinâmica de fluidos, ele é extremamente importante, ele aparece dentro da equação de Bernoulli modificada, né? E você precisa, além do div de V, né, que você pode extrair através da conservação da massa, você pode também precisar, né, do ROT de V, que é a vorticidade. Então, se há ou não, o campo é ou não conservativo, você vai ter que substituir por esse valor, e isso nós definimos como sendo a vorticidade. Então, traduzindo em miúdos, se você colocar uma rodinha compás, onde e aí você pega uma porção desse fluido, a porção em verde é exatamente essa que está aqui, ó, que eu acabei de desenhar. E cada ponto desse aqui, se você pegar um elemento muito pequeno de massa, né, desse fluido e colocar em cada canto aqui a mesma quantidade, em cada canto desses vértices desse caminho, o que vai acontecer é que essa rodinha compás, quando você colocar dentro, imersa do teu fluido que está girando, o que vai acontecer é que essa rodinha compás, que ela vai transladar, porque o campo velocidade é tangente à trajetória aqui, né? Aqui em cada círculo desse, ou seja, esses pontos eles vão transladar aqui. A e B vai transladar nessa linha pontilhada aqui. E CD vai transladar nessa linha pontilhada. Mas ao mesmo tempo em que eles transladam, essa rodinha compás também ela vai girar, porque o rotacional dela nós calculamos e deu diferente de zero, deu 2 ômega. Então essa rodinha compás dentro do teu fluido, ela vai, então essa rodinha compás ela irá nesse trecho aqui, ela vai girar e transladar ao mesmo tempo, tá? Essa rodinha compás aqui, no lugar da carga, você coloca a quantidade de massa, uma quantidade de massa mzinho em cada canto desse vértice aqui, desse trecho ABDC, tá? Então esse trecho ele vai girar, né, uma porção desse fluido vai girar e transladar ao mesmo tempo. Essa é a interpretação para campos, né, não conservativos, tratando-se do rotacional de um campo vetorial. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.